Há dias em que tudo parece fora de lugar. Você acorda bem, mas basta uma mensagem errada, uma palavra atravessada, um imprevisto. E de repente a sua paz se desfaz como um castelo de areia. É nessa hora que você percebe. O caos não está apenas fora. Ele se infiltra nas notificações que tiram sua concentração, nas pessoas que não cumprem o que prometem, nos planos que desmoronam sem aviso. E antes que perceba, você já está reagindo, tomado por uma raiva que não entende, por uma frustração que te consome, por um desejo quase infantil de fazer o mundo se comportar como você gostaria. Mas o mundo nunca vai se comportar como você quer. E é exatamente aí que começa o sofrimento. Durante anos você tentou mudar o que estava fora. Quis convencer pessoas, consertar o que não dependia de você. Tentou ser entendido, reconhecido, amado da maneira certa. Mas quanto mais você tentava controlar o incontrolável, mais se perdia de si mesmo, até entender, de forma dolorosa, que a vida é um campo dividido entre o que depende e o que não depende de você. E a maior parte do que te tira o sono está do lado que não depende. É estranho pensar que passamos tanto tempo tentando dominar tudo, quando a verdadeira liberdade começa no exato momento em que desistimos dessa guerra. Porque o estoicismo e a própria experiência humana não ensinam apenas a aguentar o que vem de fora, ensinam a redirecionar a energia, a investir no que está sob o seu alcance e deixar o resto ser o que é. Talvez você não possa controlar o que os outros fazem, mas pode controlar o que isso faz com você. Talvez não possa evitar que a vida te teste, mas pode escolher a forma como enfrenta cada prova. A verdade é que enquanto você tenta moldar o mundo molda você. Na frustração, no cansaço, na ansiedade constante de quem tenta nadar contra a correnteza da própria natureza. E quando você finalmente entende que controlar tudo é impossível, surge um tipo de calma que nada pode roubar. Então, se você está aqui, pare um instante, respire e prometa a si mesmo que pelo menos hoje vai focar no que realmente pode controlar. Se essa mensagem faz sentido para você, se em algum ponto da sua vida você também se perdeu tentando mudar o que não dependia de você, se inscreva no canal, deixe o like e fica comigo até o final do vídeo. Porque o que você vai descobrir hoje pode mudar a forma como você lida com tudo, e principalmente com você mesmo. Prossigamos. Você já percebeu como a mente humana odeia a incerteza? Ela quer respostas, quer garantias, quer saber se vai dar certo, se a pessoa vai voltar, se o esforço vai valer a pena. E quando não encontra essas respostas, ela começa a criar cenários, possibilidades, justificativas. Você passa horas tentando prever o que vai acontecer e, sem perceber, começa a carregar o peso de tudo o que não está nas suas mãos. É aí que o controle se transforma em prisão. Não uma prisão com grades visíveis, mas uma feita de pensamentos repetitivos. Você tenta dormir, mas o cérebro não desliga. Tenta relaxar, mas sente que precisa resolver algo que nem existe ainda. É como se a mente não aceitasse a ideia de que certas coisas simplesmente não têm solução imediata e que talvez nunca tenham. O que mais te cansa não é o problema em si, é o esforço constante de tentar controlar o que não depende de você. E esse esforço vem disfarçado de preocupação, de cuidado, de responsabilidade, mas no fundo é medo. Medo de perder, medo de ser deixado, medo de não ter o controle da narrativa da sua própria vida. Você cria planos para cada detalhe, prevê reações, ensaia respostas, prepara explicações. E mesmo assim, algo foge do roteiro. Sempre foge. E quando foge, você sente raiva, frustração, impotência. Mas o que dói de verdade é o lembrete. Você nunca teve o controle de nada além de si mesmo. O paradoxo é cruel. Quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais fora de controle se sente. É como tentar segurar água nas mãos. Quanto mais força faz, mais rápido ela escapa. E quanto mais escapa, mais força você faz. Até o momento em que percebe que o problema não era a água, era a sua tentativa de aprisioná-la. Você já notou como tudo o que é leve só se mantém quando é livre? Relacionamentos, projetos, até a própria paz. Nada disso floresce sob a rigidez do controle. Floresce na aceitação, no espaço, no fluxo natural da vida. Talvez a verdadeira força não esteja em segurar, mas em soltar. Não em controlar, mas em confiar. E esse é o primeiro passo para o foco que liberta. O foco no que realmente está sob o seu domínio. Você já sentiu que está dando tudo de si, mas o mundo simplesmente não responde? Você se dedica, faz o melhor e entrega o máximo. E ainda assim, o retorno é o silêncio. O reconhecimento não vem. A recompensa não chega. As pessoas não percebem o quanto você tenta.
E essa sensação de estar invisível é uma das mais cruéis que existem. A mente começa a questionar: será que eu não sou bom o bastante? Será que estou perdendo tempo? Será que o problema sou eu? E é nesse ponto que muitos desistem, porque existe algo profundamente doloroso em fazer o certo e não ver resultado. Mas o estoicismo e a própria vida ensinam algo que quase ninguém quer ouvir. Você não tem controle sobre o resultado. Você só tem controle sobre o esforço. E isso muda tudo. Você pode escrever o texto mais sincero, dar o melhor de si num relacionamento, num trabalho, numa conversa, mas você não pode controlar o modo como o outro vai receber isso. Não pode controlar se vão entender, valorizar ou simplesmente ignorar. E quando você entende isso de verdade, o peso do reconhecimento começa a perder importância. A verdade é que o mundo não é justo com o seu esforço, mas ele é honesto com a sua intenção. Tudo o que você faz com verdade deixa uma marca, mesmo que ninguém veja agora. A colheita pode demorar, mas ela sempre vem. E quando vem, vem do jeito certo, quando você já não precisa mais provar nada a ninguém. Controlar o resultado é um vício moderno. Vivemos na era das métricas, das curtidas, das comparações. Você mede o valor de um gesto pelo retorno que ele traz. Mas nem tudo que vale é visível, e nem tudo que é visível vale. Às vezes a vida está te testando não para te punir, mas para te purificar. Para ver se você continua agindo certo, mesmo quando ninguém te aplaude. Quando o mundo ignora os seus esforços, ele está te dando a chance de descobrir se você faz pelo certo ou pelo retorno. E é nesse silêncio que o verdadeiro foco começa a nascer. O foco em agir, não em ser visto. O foco em plantar, não em contabilizar colheitas. Existe um tipo de guerra que ninguém vê, mas que quase todo mundo vive. Ela acontece dentro da mente, entre o que você quer controlar e o que simplesmente não pode. É uma batalha silenciosa, mas exaustiva. Você acorda já tenso, como se o dia inteiro fosse uma luta contra algo invisível. Contra o que não depende de você, mas insiste em ocupar espaço dentro de você. Essa guerra começa com pequenas coisas. A fila que anda devagar, a pessoa que não responde, o plano que não sai como o esperado. E de repente, você percebe que está perdendo energia com detalhes que não mudam. E que o problema não está no mundo, está na sua resistência a ele. Você tenta forçar as situações a se encaixarem nas suas expectativas. Mas quanto mais força faz, mais elas escapam. Porque o mundo não foi feito para se ajustar à sua vontade. E enquanto você luta contra isso, o preço é alto. Ansiedade, irritação, culpa. Tudo porque o seu foco ainda está no que está fora, quando o verdadeiro poder sempre esteve dentro. Você pode até não controlar o que acontece, mas pode controlar a forma como interpreta o que acontece. Pode escolher se vai reagir ou compreender. Se vai se corroer tentando mudar o outro, ou se vai redirecionar a energia para mudar a si mesmo. Essa é a guerra que o estoico escolhe vencer. A de dentro. Porque dominar o mundo é impossível, mas dominar o próprio impulso é uma forma de vitória que ninguém pode tirar. Pense nisso. Quantas vezes você estragou um dia inteiro por causa de algo que não podia mudar? Uma discussão, um atraso, uma crítica. Quantas vezes o externo te roubou o interno? É nessa hora que o foco se torna uma arma. Quando você aprende a voltar o olhar para dentro, o que está fora perde poder. A paz não vem quando tudo se acalma. Ela vem quando você entende que não precisa mais reagir a tudo. O caos pode continuar existindo, mas ele já não te governa. Você deixa de ser refém do mundo e se torna o senhor de si mesmo. E é nessa transição, do controle para a aceitação, que nasce a serenidade que o mundo moderno esqueceu de cultivar. Soltar não é desistir. É entender que segurar demais é o que te afunda. Mas a mente não aceita isso fácil. Ela quer ter certeza, quer ter controle, quer ter um final bonito para tudo o que começou. Então você segura. Segura o relacionamento que já não cresce. Segura o emprego que já não inspira. Segura a ideia de quem você foi. Porque o desconhecido assusta mais do que o que dói. Mas há um ponto em que o peso se torna maior que o apego. E você percebe que continuar tentando controlar é o que está te esgotando. Porque existe uma força que nasce quando você para de tentar mudar o que não depende de você. É quando, pela primeira vez, o silêncio se torna leve. Quando o deixa ir, deixa de ser fraqueza e se transforma em libertação. Soltar é um ato de fé. Não fé em algo externo, mas em si mesmo. Fé de que você vai continuar inteiro mesmo que o mundo mude. De que você vai saber o que fazer quando o imprevisível chegar. E é aí que o foco no que você pode controlar deixa de ser teoria. E se torna prática viva.
Você começa a perceber que há uma linha invisível entre o que merece o seu esforço e o que só merece o seu respeito. E a partir do momento em que reconhece essa diferença, tudo muda. Você deixa de lutar contra o inevitável e começa a fluir com o que é. Deixa de tentar convencer o outro e começa a se convencer do seu próprio valor. Deixa de buscar garantias e começa a confiar na sua capacidade de reagir a qualquer cenário. Há um instante, um momento quase sagrado, em que você finalmente solta e sente algo que não sentia há muito tempo: leveza. É como se o corpo respirasse diferente, como se o peso saísse pelos ombros, como se o mundo perdesse a obrigação de te entender. Você percebe que nada precisa ser controlado quando você está em paz consigo mesmo. Soltar é o fim da ilusão e o início da sabedoria. Porque quando você solta o que te controla, descobre o que realmente é livre. Aceitar não é se conformar, é parar de desperdiçar energia com o que já é. Mas no fundo, você foi ensinado a resistir. Acreditar que aceitar é sinal de fraqueza, que é baixar a cabeça, que é deixar as coisas como estão. Só que é justamente o contrário. Aceitar é o início do poder real, o tipo de poder que não depende de mais ninguém além de você. A vida não precisa pedir sua permissão para mudar. Ela muda sem avisar, sem piedade e, às vezes, sem lógica aparente. Você pode planejar cada detalhe, mas um dia algo foge do roteiro. E quando foge, você tem duas opções: se revoltar ou compreender. A primeira te aprisiona, a segunda te liberta. Aceitar é dizer para si mesmo: isso aconteceu. E agora, o que eu posso fazer com isso? Essa simples pergunta transforma a dor em direção. Porque enquanto você luta contra o que já é, o sofrimento cresce. Mas quando você aceita, o sofrimento se dissolve. Porque ele perde o combustível da resistência. Pense em quantas vezes você sofreu mais pelo que esperava que fosse do que pelo que realmente aconteceu. A mente cria versões da realidade que nunca existiram, tentando corrigir o passado com o pensamento. Mas o passado não precisa ser corrigido, precisa ser compreendido. E essa compreensão só nasce quando você para de lutar contra o que já aconteceu. Aceitar não é desistir da mudança, é mudar o foco do por que isso aconteceu comigo para o que eu posso fazer com isso agora. Esse deslocamento é o coração do estoicismo e o começo da verdadeira serenidade. Há uma força silenciosa em quem aceita. Não porque se rendeu, mas porque entendeu. Quem aceita o que não pode controlar, encontra energia para transformar o que pode. Quem entende que o vento não obedece, aprende a ajustar as velas. No final, aceitar é escolher a paz em vez da resistência. E essa escolha, por mais simples que pareça, muda completamente a forma como você vive. Porque a vida não é sobre ter o controle de tudo, é sobre não perder o controle de si mesmo, mesmo quando tudo muda. Você já tentou controlar o que sente? Dizer para si mesmo que não vai se importar, que não vai mais sentir raiva, ciúme, tristeza, apego. Mas quanto mais tenta suprimir, mais aquilo parece crescer dentro de você. É como apertar um balão cheio demais. A pressão só muda de lugar. O ser humano tem essa mania de achar que sentir é fraqueza. Você pensa que dominar as emoções é o mesmo que anulá-las. Mas o controle verdadeiro não é apagar o que sente. É aprender a não ser arrastado por isso. E essa é uma diferença que quase ninguém entende. Você não controla o que sente, mas controla o que faz com o que sente. A raiva pode te destruir ou te ensinar. A tristeza pode te paralisar ou te purificar. O medo pode te impedir de agir ou te preparar para o que vem. As emoções são neutras. O que as define é o uso que você faz delas. E é aqui que o foco entra de novo. Você não precisa lutar contra o que sente, precisa apenas decidir como vai responder. Porque o que te escraviza não é a emoção em si, é a reação automática a ela. Você se irrita, responde, se arrepende, se magoa, se fecha, se isola, e no fim percebe que perdeu o controle tentando provar que o tinha. O estoico não é frio, ele é lúcido. Ele sente tudo o que o ser humano sente, mas observa antes de agir. Ele não nega a raiva. Ele entende o que ela tenta mostrar. Não foge da dor. Ele a transforma em clareza. Essa é a verdadeira força. Não a de um coração de pedra, mas a de uma mente desperta. Pense nisso. Quantas vezes você estragou um dia inteiro tentando fingir que não se importava? Quantas vezes tentou se mostrar forte, quando na verdade só estava cansado de sentir demais? Controlar as emoções não é sufocá-las. É dar um propósito a elas. É escolher não reagir no auge da tempestade, mas esperar o vento baixar para enxergar com clareza. A calma não é a ausência de emoção.
é o domínio sobre a resposta. E esse domínio é o que transforma o caos em consciência. Num mundo que grita, permanecer em silêncio é um ato de força. Num tempo em que todos reagem, escolher não reagir é uma forma de resistência. A serenidade não é passividade, é domínio. É a arte de não se deixar contaminar pelo ruído externo. Você já percebeu como as pessoas hoje parecem viver em constante estado de urgência? Tudo é resposta imediata, opinião instantânea, emoção sem pausa. Vivemos em um ambiente onde o mais agitado parece o mais vivo. Mas quanto mais você se apressa para responder a tudo, mais se afasta de si mesmo. A serenidade é o retorno à origem, o ponto onde o barulho do mundo não penetra. Ser sereno não significa ser indiferente. Significa ter a clareza de escolher o que merece sua energia. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda ofensa merece defesa. Porque quando você reage a tudo, entrega o controle de si mesmo a qualquer um. Mas quando você escolhe o silêncio, não é porque perdeu, é porque entendeu. Entendeu que não há vitória maior do que não ser arrastado por aquilo que tenta te tirar do centro. A serenidade é uma postura, é olhar o caos e dizer, isso não vai me possuir. É ver o erro e optar por não reagir com ódio. É compreender que o outro age a partir do que tem. E às vezes, ele só tem confusão. Você não precisa se igualar a isso para se defender. A verdadeira defesa é permanecer lúcido enquanto o mundo perde a cabeça. E é aqui que o foco no que você pode controlar se manifesta de forma mais pura. Você não controla o comportamento dos outros, mas pode controlar o impacto que eles têm sobre você. Não controla as circunstâncias, mas pode controlar o significado que dá a elas. E no final, é isso que determina o seu destino. Não o que acontece, mas como você responde ao que acontece. A serenidade é a arma do sábio. Ela corta o que é supérfluo, silencia o que é inútil e preserva o essencial. Em um mundo em guerra com a própria mente, quem encontra a calma se torna invencível. Liberdade não é fazer o que quiser, é não ser escravo do que não importa, e o foco é o que separa um do outro. Porque, na verdade, você não precisa de mais tempo, precisa de menos dispersão. A mente sem direção é como uma casa sem portas. Qualquer coisa entra. Notificações, opiniões, comparações, ruídos. E cada distração que você aceita é um pequeno roubo de energia. Um roubo que somado te deixa esgotado, improdutivo e confuso, sem entender por que está sempre cansado, mesmo sem ter feito tanto. Mas o foco é mais do que atenção. É um posicionamento interno. É decidir que a sua energia vai para onde faz sentido, e não para onde o mundo te empurra. Porque enquanto você tenta controlar tudo, a vida escapa pelos dedos. Mas quando escolhe focar no que pode, o caos começa a se organizar sozinho. O foco é o filtro da alma. Ele te faz distinguir entre o que é essencial e o que é ruído. E aos poucos, tudo que antes te deixava ansioso começa a perder força. Você deixa de se importar com o que não pode mudar. Deixa de querer convencer quem não quer entender. Deixa de insistir em caminhos que só te afastam de si mesmo. A liberdade nasce quando você entende que não precisa mais se dividir entre 1000 batalhas que não são suas. Quando percebe que estar em paz é mais importante do que estar certo. E que o tempo que você gasta tentando mudar o que não controla é o mesmo tempo que poderia estar investindo em se fortalecer. Focar é escolher. E toda escolha tem um custo, o de abrir mão do resto. Mas esse é o preço da liberdade. E poucos estão dispostos a pagar. Porque o mundo moderno quer te convencer de que você pode ter tudo. Mas quem tenta abraçar tudo acaba não segurando nada. Quando você foca no que pode controlar, a vida deixa de ser uma luta constante e passa a ser um fluxo consciente. Você começa a se mover com propósito, a reagir com clareza, a existir com presença e descobre que a verdadeira liberdade não está fora, está dentro na mente que aprendeu a focar. No fim, tudo o que você buscava controlar, pessoas, situações, resultados, sempre foi um reflexo do que você ainda não dominava dentro de si. Porque é mais fácil tentar ajustar o mundo do que encarar o próprio caos. Mais fácil culpar o outro do que admitir que a reação ainda te governa. Mas chega um ponto em que você se cansa, não de lutar contra o mundo, mas de lutar contra a si mesmo. É nesse ponto que nasce o domínio interno. Quando você para de tentar controlar e começa a compreender. Quando percebe que não é o vento que decide o rumo do barco, mas o modo como você segura o leme. O foco no que pode controlar é o mapa, mas o domínio de si mesmo é o destino. Você começa a perceber que as situações não te definem, apenas te revelam. Elas mostram o quanto você ainda se deixa afetar, o quanto ainda entrega poder ao que está fora.
E pouco a pouco vai ficando claro. A maturidade não é sobre aprender a vencer mais, é sobre reagir menos. Não é sobre acumular vitórias, mas sobre não se perder nas derrotas. A mente dominada é o maior ato de liberdade que existe. Porque quem domina a si mesmo não é mais prisioneiro das circunstâncias, não vive refém de opiniões, nem de emoções momentâneas. Ele vive em equilíbrio, não porque tudo dá certo, mas porque nada o desestabiliza por completo. Esse é o estado que os antigos chamavam de ataraxia, e que hoje podemos chamar simplesmente de serenidade. Você não controla o tempo, mas pode escolher o que faz com ele. Não controla o que dizem, mas pode escolher o que acredita. Não controla o amanhã, mas pode decidir como vive o agora. E é nesse instante, nesse exato momento, que o verdadeiro poder nasce. Quando você entende que o controle que tanto buscava lá fora sempre esteve dentro de você. A vida não precisa ser perfeita para ser tranquila. Você só precisa parar de lutar contra o que é e começar a cuidar do que está ao seu alcance, sua mente, sua reação, seu foco. Porque o estoicismo não é sobre suportar o mundo, é sobre transformá-lo, começando por dentro. Se esse vídeo te fez refletir, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Lembre-se, a serenidade não é o fim do caminho, é o caminho em si. E todo passo que você dá na direção do autocontrole é um passo em direção à liberdade.